Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Vamos começar então com o terceiro capítulo do Coração do Yoga. O terceiro capítulo tem o título Os Princípios da Prática de Yoga, né? E a gente já começa, né? Ele começa o capítulo falando dos asanas, né? Os asanas que são as posturas do yoga. Que em sânscrito, né, tem significado ficar, ser, sentar, estabelecer-se. Quando a gente fala em asana, né, em postura, no yoga, a gente já logo imagina uma postura corporal, né? Uma posição por corpo, porque a gente ouve essa palavra e logo pensa no físico, né? Mas aqui que a gente precisa começar a encarar de uma forma diferente, como se fosse um jeito da gente estar nesse mundo, né? Tipo, por exemplo, quando a gente senta numa cadeira, se você joga seu corpo lá de qualquer jeito, senta torto de qualquer maneira, você vai sentir seu corpo de um jeito. Agora, se você senta com consciência, com uma postura mais ereta, a percepção, né, a sensação que você tem é diferente, né? Você senta com uma postura mais firme, mais consciente, mais de uma forma totalmente consciente do que você está fazendo naquele momento. O yoga é a mesma coisa, desse exemplo da cadeira, né? Não é só fazer, não é só colocar o seu corpo numa postura. É a forma como a gente se estabelece na vida mesmo. O asana, ele também vem dessa terminologia de sentar, né? Asana, essa postura, sentar, assentar-se, né? Sobre um assento. Então, é como se a gente estivesse realmente sentando dentro do nosso corpo. A proposta é essa, nesse momento que a gente está sentando dentro do nosso corpo, a gente também está presente, presente dentro de nós mesmos. E aí a gente tem aqui, no conteúdo do livro, né, Patanjali, ele define esse asana como essa união dessas duas qualidades que seriam estabilidade e atenção, né? Então, isso é uma qualidade, estabilidade e atenção, e a outra é leveza e conforto. Aí, dentro do asana, a gente tem essas qualidades, que elas são como asas de um pássaro, né? Então, as duas, elas devem estar juntas e tem o mesmo grau de importância e não é uma superior à outra, para fazer com que? Com que a gente tenha para que a gente consiga assentar dentro de nós mesmos. Então, para que essa prática surta efeito, a gente tem que ter ali junto a atenção e a leveza, o conforto, né? E aí, às vezes, a pessoa ela tá ali, ela quer fazer uma postura de cabeça para baixo. Então, às vezes, ela quer colocar a palma do pé na cabeça, né? Então, que vai fazer com que ela esteja ali, mas ela está por dentro ela está, né? Só para tirar uma foto, por exemplo, né? E às vezes faz com que isso a gente não consiga essas duas questões, que é a atenção e o conforto dentro dessa postura. Então, às vezes, é mais fácil fazer uma postura mais simples, né? Como botar as mãos na frente do peito e ficar em pé, do que eu me colocar numa postura de tentar colocar a planta do meu pé na cabeça e aí tá em desconforto, tá chorando, tá triste. E outra questão interessante aqui é que essas duas habilidades, elas demoram. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir e requer tanto tempo para que a gente tenha a atenção e o conforto, né? Então, aparentemente parecem coisas simples, mas não, a gente vai precisar aí de um bom tempo e prática, fazer aquela postura, seja ela de cabeça para baixo, seja ela em pé com as mãos na frente do peito, mas a gente vai ter que fazer, que ir aos poucos, percebendo esses benefícios, para que a gente possa perceber os benefícios e receber os benefícios da postura.
Eu não estou ouvindo o teu áudio, Nathan. Ah, esses dois conceitos, né, estabilidade e atenção, e leveza e conforto, eles fazem muito sentido fora do tapetinho também, né? É, em qualquer situação da vida, né, que a gente tá, a gente precisa estar buscando, né, equilibrar firmeza e leveza, né? Num relacionamento, por exemplo, se tem alguém que é rígido demais, é, e mantém aquela rigidez, né, na relação ali, fica muito pesado, fica difícil de lidar, né? Mas também se for leve demais, deixar o negócio muito bambo, a coisa não se sustenta, né? E a gente percebe isso em quase tudo. No dia a dia, no meu trabalho, por exemplo, eu trabalho com marketing. Geralmente é muito pepino, o tempo todo é só problema para a gente resolver. E tem dia que eu percebo que eu estou mais tenso. E aí a coisa não flui, né? Tipo assim, é perceptível que aquela rigidez não deixa a gente enxergar as coisas com clareza, é, a gente buscar as soluções certas, pensar com calma, né, para encontrar as respostas. Mas também se a gente começa a pensar naquela ideia, deixa fluir, é tudo muito corrido mesmo, é tudo muito agitado, a coisa vai se perder, né? Então, não pode ser nem rígido demais, que impeça eu ter essa clareza de enxergar a situação, e nem também achar que tudo é muito simples, vai se resolver, porque tudo acontece de um jeito, senão não dá. Na prática diária do yoga, a gente vai treinando exatamente isso, né? Nem de mais, nem de menos. As duas qualidades, elas devem estar, né, presentes ao mesmo tempo, em período contínuo. Esse conceito de ao mesmo tempo e contínuo deixa claro, né, que não adianta ficar confortável só no começo. É igual quando a gente tenta meditar. Se a mente fica clara no início, né? Aí você consegue aquele estado de tranquilidade, mas em pouco tempo você está viajando, está voando para tudo quanto é lado, não consegue ficar ali. Não funciona, né? Tem que ser um treino de constância. Não é fácil mesmo você se concentrar numa atividade, você conseguir fazer esse balanço, esse equilíbrio, né, entre o a mais e o a menos, mas é preciso praticar, a gente tem que ter essa consciência, tem que manter essa consciência para não deixar, né, a balança desequilibrar. É como se fosse um treino mesmo, né? Outro exemplo que é fácil de a gente perceber é dietas, por exemplo, né? Quando a gente decide ter uma alimentação saudável. Não faz diferença se você começa totalmente rígido e fazendo tudo certo, aquela coisa toda muito meticulosa, e depois de 2, 3 dias, você já voltou a comer tudo errado, porque aí é muito difícil, você já não está aguentando. É sempre esse equilíbrio, né? A gente precisa conquistar esse equilíbrio. E essa prática, né, na verdade, de fazer essa balança, né, entre o a mais e o a menos, ela tem que ser progressiva, respeitando os limites pessoais de cada um. Isso aí me pegou em alguns anos atrás, assim, quando eu comecei a praticar yoga, a gente chega assim, eu, por exemplo, cheguei por conta dos asanas, né, achando que era uma coisa mais física e tudo mais. É, e aí a gente quer conquistar tudo de uma vez. Você quer fazer todas as posições, você pensa, né, em fazer uma invertida, que é muito bonita de se ver, ou fazer uma torção espetacular, ou alguma de estabilidade, né, ficar sobre um pé só, alguma coisa desse tipo.
Só que aí na hora que você chega lá e vai de cara para isso, não dá, porque o corpo não está acostumado, né? Não, não adianta eu querer demais e achar que eu posso fazer se eu não me dedicar e praticar e evoluir pouco a pouco, né? Todo dia. Conseguir ter a paciência no momento em que eu almejar chegar numa postura, né? Um asana, que é um pouco mais complicado e não conseguir, né? A gente vê isso também no cotidiano o tempo todo. Igual querer um resultado rápido na academia. Começou a malhar, já acha que vai ficar musculoso ou que vai ficar com a barriga trincada. Não é assim, né? Fazer um trabalho, por exemplo, na correria, tudo no improviso, pulando algumas partes que são essenciais. Na verdade, você está dando um passo para trás, né? Isso não é evolução. Sim, verdade, Natan. Quer falar, Carol? Não, eu só queria complementar isso que o Nathan falou, que realmente, quando a gente começa a praticar yoga, querendo ou não, a gente se compara um pouco com quem está do lado, né? E a gente esquece de reconhecer como que a gente está. Porque muitas vezes, até aqui no livro ele comenta, né? A pessoa é muito flexível, só que a respiração dela é uma respiração curta, uma respiração menos profunda, né? E ela não consegue reconhecer isso, ela consegue fazer as posturas com facilidade, mas ela não consegue perceber que a respiração dela não está ali adequada, está uma respiração mais errática, né? Sem tanta profundidade. Então, essa questão da gente reconhecer como que a gente está faz toda a diferença, porque além dessa questão do nosso nível naquele momento, existe também a fase da vida que a gente está. Às vezes, uma postura que a gente faria na semana passada, essa semana já não está tão fácil, né? Porque a gente não dormiu bem, não está legal, está passando por alguma questão emocional. E você reconhecer aquilo naquele momento que, olha, hoje eu não estou tão bem, eu não vou fazer uma postura mais difícil, eu não vou fazer algo que me exija mais, porque eu não estou tão bem. E às vezes a gente não reconhece isso. A gente quer ultrapassar os nossos limites, porque a gente acha que o que a gente fazia semana passada ou mês passado, a gente tem que fazer também esse mês, e isso como é que fala? Se irradia para a nossa vida como um todo. Né? A gente acha que porque a gente deu conta de fazer uma coisa em outra, como é que fala? Em outra oportunidade, a gente tem que dar conta de fazer hoje também. E, às vezes você está cansado, você não está disposto, você não dormiu bem, a gente precisa respeitar isso. Né? Essa questão aqui da gente reconhecer onde a gente está, para a gente, a partir daí, tomar a decisão de fazer o que cabe naquele momento, faz toda a diferença, tanto na prática de asana, como no nosso dia a dia também. Nossa, perfeito, Carol. Muito bom. Isso aí que Carol falou também essa questão da gente se observar, né? Autoobservação, autoconhecimento, né? Então, para que a gente possa fazer, como a gente estava conversando aí, a gente precisa ir devagar, né? Então, progredir aos poucos. Né? Como Carol falou, em uma semana a gente está de um jeito, na outra semana a gente está de outro. Mas a gente só vai conseguir perceber se a gente está desse jeito ou daquela maneira se a gente se observar. Né? Se a gente tiver essa vontade de se autoconhecer, de se autoperceber. E, através do corpo, a gente é mais fácil a gente observar o que está acontecendo dentro da gente. E aí, quando a gente observa o que está acontecendo, a gente consegue se aceitar. Aceitar aquela limitação física. Não, hoje eu estou me sentindo num ciclo que eu estou mais cabisbaixo, então eu não vou fazer determinada atividade ou determinada postura. Hoje eu estou mais, né, eufórico, então eu posso fazer uma outra postura. Então, a gente precisa observar as nossas limitações físicas, porque as nossas limitações físicas, elas estão muito relacionadas com as nossas limitações do pensar, né? Então, nossa mente, ela está muito ligada, né? Quem tem uma mente muito rígida, geralmente tem um corpo mais rígido, né? É o que a gente estuda, aí, quando a gente vai estudar um pouco mais de yoga. E por mais que a gente queira fazer aquela postura, como eu dei o exemplo, de cabeça para baixo, não quer dizer que eu vou conseguir fazer aquilo no primeiro dia. E ter a paciência comigo mesmo de aceitar que eu não sou capaz de fazer isso, que eu preciso de um tempo numa sociedade que ela é tão imediatista, então eu tenho que chegar nas práticas de yoga e já saber fazer um monte de coisa,
né? E aí a gente vê que como o nosso ego, ele quer aparecer, né? Então, ele quer fazer uma postura de cabeça para baixo, ou com o pé, a planta do pé na cabeça, porque é uma questão, uma postura desafiadora, para que eu possa postar lá no Instagram e mostrar para todo mundo que eu consigo fazer. Ou às vezes nem é só para o Instagram, às vezes é para mim mesma, né? Assim, olha aí como eu sou, né? Muito top, né? Ou alguma outra qualidade, né? Me achar. Então, a gente tem aí a importância da gente estar sempre nos auto-observando, nos conhecendo. Ele cita aqui no livro, né, que cada pessoa tem um ponto de partida, né? Algumas pessoas vão ter um corpo mais rígido, a respiração mais curta, a mente dispersa. É aquela velha história, né? A gente começa de onde está e vai se adaptando, se aperfeiçoando. E aí ele cita outro ponto muito importante aqui também, que é aceitar a própria condição, né? O quanto essa aceitação é essencial para a gente avançar. Eu falo por mim, assim, por algumas pessoas do meu convívio, que a gente vai vendo no cotidiano, a gente tem a péssima mania de viver se comparando, né? Mesmo às vezes que inconscientemente, a gente se pega comparando com as outras pessoas. E isso é um hábito terrível, assim, na minha opinião, é um dos piores que a gente pode ter, porque só quando a gente larga, né, essa cobrança para lá, a gente esquece essa questão de comparação, é que a gente consegue focar no que realmente tem importância, no que realmente faz sentido, né? E isso, né, a gente está falando aqui, preparando para as práticas de asa, não é só para praticar yoga, para você conseguir fazer um asana, ter mais performance no seu corpo, é para tudo na vida mesmo, né? Comparação acho que só atrasa a gente. Por exemplo, quando uma pessoa quer fazer um asana, né, uma postura, e o corpo não chega lá, se ela começa a respirar e deixa o corpo ir no movimento da respiração e continua respirando e deixa o corpo ir cedendo nesse movimento da respiração com calma, ela vai conseguir chegar na melhor performance, né, do asana naquele momento. Porque a respiração ela é muito importante mesmo para ajudar a nossa mente a desacelerar, ajudar a gente a conseguir focar no agora, né? Ela traz presença, ela consegue desacelerar esse turbilhão de pensamentos e trazer a gente para o agora e perceber que é só ir com calma, é só ir respeitando, né, o meu tempo, o tempo do meu corpo, que as coisas vão fluindo melhor, né? E forçar isso através de comparação, né, que seja com outras pessoas ou com uma coisa para nós mesmos, né? Como vocês falaram aí atrás agora, só vai piorar as coisas, né? A gente não avança, a gente fica no mesmo lugar, às vezes até regride. Às vezes a gente começa de uma postura mais simples, né? Vai surtir um efeito, né? Um efeito mais desejado do que se a gente fizer a partir de uma limitação. E às vezes a gente tem uma limitação, né? Pode ser que eu não seja tão flexível, mas eu consigo respirar bem, né? Foi até a Carol falou exatamente sobre isso, né? Mas quem não consegue meditar bem, mas já consegue ter uma respiração melhor. E aí a importância novamente aqui do autoconhecimento. E principalmente também da autoaceitação. Aceitar quem eu sou. Eu não sei fazer determinada coisa, né? E aceitar. Mas isso não quer dizer que isso é para sempre. Né? Com o treino, com a prática e com a paciência, em algum momento eu posso sim conquistar aquilo. Mas não vai ser de uma hora para outra. E isso faz parte da prática de yoga, né? E não adianta eu colocar, né, a planta do meu pé na cabeça
se eu não estou dentro do meu corpo assentada, né? Presente, né? Nem tendo conforto, que é o que a gente já começou aqui, conversou no início da aula, que são os dois braços do asana. Exatamente. Ele tem um subtítulo aqui dentro do capítulo, onde ele explora mais, né, a importância, né, de unir a respiração ao movimento, porque ele explica, né, que a respiração é o elo entre o corpo, mente e os sentidos. É ela que vai facilitar, né, essa ligação entre os três. Essa parte eu senti muito, e às vezes eu ainda sinto, né? Tipo, quando a gente está muito ansioso a respeito de alguma coisa, a respiração é o primeiro sinal. Eu não sei o que vocês sentem, mas assim, eu vou percebendo que a ansiedade vai batendo, a respiração vai ficando mais curta, até parecendo que vai parar, né? Não vou conseguir mais respirar. Mas isso aí, na verdade, é como se fosse um espelho, né? Mostrando como a gente está por dentro. Sim, Natan, e essa questão da respiração, ela é tão forte que ela é capaz de realmente modular o nosso sistema mesmo. Se a gente estiver muito nervoso, como o Natan falou, ansioso, rapidamente a nossa respiração, a gente começa a sentir ela mais aqui no peito, né? A gente fica, é uma respiração mais errática, mais inconstante. E quando a gente consegue ter essa consciência de que a gente está com essa respiração um pouco mais acelerada, a gente começa a tentar acalmar essa respiração, tentar deixar ela mais ampla, naturalmente a gente vai deixando o nosso corpo mais relaxado, a gente vai conseguindo relaxar. E esse processo de respiração, ela modula tanto o nosso sistema nervoso, que é o sistema, que a gente tem dois sistemas, né, basicamente, o sistema de alerta, que a gente chama de simpático, e o sistema de relaxamento, que é o parasimpático. E a gente somos os únicos que somos capazes de ter a consciência da nossa respiração. A gente tenta ter a nossa respiração automática, a gente não precisa pensar para respirar, a gente está aqui respirando sem precisar ficar pensando que está respirando, mas também a gente consegue ter essa consciência, né, de parar um pouquinho e observar como está a nossa respiração. E se a gente está com a respiração mais acelerada, a gente ativa esse nosso sistema de alerta, né, a gente fica mais alerta, a gente fica mais no sistema de luta e fuga, né, que normalmente o pessoal gosta de usar, mas a gente observa isso e começa a respirar mais lentamente, começa a conseguir trazer uma respiração mais profunda, a gente já ativa nosso sistema de relaxamento, a gente começa a ficar mais relaxado. Então, assim, uma boa base aí para a gente conseguir tentar ficar mais calmo é a gente observar a nossa respiração e tentar deixá-la mais profunda e mais longa, que assim a gente consegue ativar mais esse nosso sistema de relaxamento e consegue ficar mais calmo perante aí as situações da vida que direto acontecem, né? Isso acontece muito comigo no meu trabalho. Eu sou uma pessoa que fico muito agitada, né, muito ansiosa quando tem uma relação assim de ter que entregar algum trabalho, alguma coisa, e eu observo nitidamente que eu fico com a respiração mais curta, né, uma respiração mais aqui superficial. E eu tento, né, depois que eu aprendi com o yoga, isso foi um processo, não é rápido, não é fácil, muitas vezes a gente nem percebe que está com essa respiração muito curta. Com o yoga, com a prática de yoga, eu fui tentando observar cada vez mais como está a minha respiração. E por meio da respiração, eu tento induzir o meu estado de relaxamento. E aí a respiração consegue induzir a gente ficar um pouco mais relaxado. Mas é um processo também, não é fácil. Mas a gente, como a Thalita falou aqui, e o Natan também, a gente se observando, a gente consegue trazer mais consciência para a nossa respiração mesmo. E geralmente as pessoas, como o Ricardo falou, geralmente a pessoa fala assim, a pessoa está com alguma ansiedade, alguma crise assim, aí sempre já aparece alguém e diz assim, calma, respira, né? Então, às vezes a pessoa fala de uma forma assim, empírica, né? De uma forma, todo mundo fala, e aí a pessoa fala, né? Respira, respira, te acalma, né? E essa respiração, ela tem esse elo entre o nosso mundo dentro com o mundo fora, né? Por quê? Porque a respiração, ela tem esse poder. E eu acho engraçado que esse capítulo, ele está falando sobre asana e acaba falando tanto sobre respiração, né? Que eu fiquei assim, meu Deus, será que esse capítulo é de respiração ou é sobre asana, né? Porque os dois, eles estão ali muito interligados, né? O nosso corpo respira, né? E tem essa questão de ser involuntário.
como o Carol falou, eu tenho um amigo que ele fala que a respiração é a coisa mais importante, né? E aí a gente precisa agradecer, e ninguém agradece, até porque está aí livre, né? Para a gente respirar, o gás oxigênio está aí, né, em abundância, mas quando a pessoa tem algum problema de saúde relacionado à respiração, né? Vai aí já, né? Não, já, às vezes aí ela é obrigada a agradecer, né? Em relação a ela. E também a respiração, ela é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vem para cá para o mundo, né? Que a gente sai da dentro da barriga da nossa mãe, é a primeira. E é a última que a gente vai fazer aqui também. Então, a gente morre, né, quando termina a respiração, e aí, né, tem aqueles... Sempre eles falam dentro do yoga que, né, a respiração mais lenta faz com que a pessoa viva mais tempo. E aí a gente tem as tartarugas, né, que vivem aí mais de 100 anos. Por quê? Porque tem uma respiração mais longa, né? Então, e aí os animais que têm uma respiração mais curtinha, né, rapidinho, rapidinho, eles vivem menos tempo. E isso aí tem alguns textos do yoga que eu já vi em algum lugar falando que eles dão para, que, né, do lado de lá, dão para a gente uma quantidade de respiração para que a gente viva, né? Então, se a gente respira mais devagar, mais pausadamente, então a gente vai respirar mais tempo. Se a gente respirar muito rápido, aí a gente vai perder o tanto de respiração da nossa vida mais rápido e morrer logo, né? E aí a gente vê que a respiração tem esse poder. E quando a gente consegue colocar a respiração, a mente, o corpo em harmonia, a gente consegue perceber, né, o poder que o asana tem. É, a respiração, né, consciente, ela transforma mesmo os movimentos em uma experiência integral. Como eu já comentei aqui, eu entrei no yoga com aquela ideia, né, do físico, daquela performance externa e tudo mais. Mas aí quando a gente vai aprendendo, né, esse poder que a respiração tem, e o quanto a respiração coordenada, ela ajuda a gente a conquistar essas posturas, né? Que a gente achava que era só uma questão de flexibilidade, e você vê que a respiração é que te leva até lá, a gente percebe, né? O quanto isso é potente, o quanto ela é importante, né? Para o movimento, como que essa integração é importante. Assim, a respiração junto com o movimento muda totalmente a sua experiência, né, dentro do yoga para chegar dentro de um asana, para conquistar, né, mais flexibilidade e além ali. Então, a velocidade, né, do movimento, ela deve acompanhar esse ritmo da respiração, né, que é o que fala aqui no livro. Então, cada pessoa ela vai ter uma experiência quando ela fizer o movimento. Então, se a gente faz um exemplo, respira, puxa o ar, eleva as mãos, né, e solta o ar, desce as mãos. A gente, bem aí, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Quando a gente levanta a mão, quando a gente abaixa. Por quê? Porque vai puxar um músculo diferente, né? A respiração, ela vai ser de uma forma diferente. Então, cada pessoa ela vai ter a sua experiência. E aí o corpo, ele acaba sendo esse reflexo da minha mente, né? Então, se eu observo que eu não estou conseguindo subir os meus braços adequadamente, então eu tenho que ir aos poucos me observando o que está acontecendo dentro de mim. Por que que o meu corpo ele está mais rígido? E aí a gente tem aqui algumas técnicas respiratórias fundamentais que ele vem trazendo dentro do texto, né? Então ele fala sobre essa respiração aqui do peito para o abdômen. Vem também falando sobre o Jaya Pranayama e o Kumbhaka, que o Jaya é essa respiração que a gente faz lá atrás,
sei se vocês estão conseguindo ouvir, né? Mas é lá no fundo da garganta, né? E o Kumbhaka é essa que a gente para. Então, a gente puxa o ar. Quando a gente chegar lá em cima, a gente para, dá uma retenção. E aí a gente solta o ar e desce, né? Então, essas retenções durante a respiração, retenção ou pausas, né? Quando a gente para. E a gente tem aí a respiração. Pode falar, Carol. Só para complementar essa questão das técnicas respiratórias, né, que ele ensina, que a Thalita comentou aí, da respiração do peito para o abdômen, é uma respiração que muitas vezes a gente aprende um pouco ao contrário. A gente aprende, em algumas aulas, respirar primeiro o abdômen, depois as costelas, por último o peito. E aqui no livro ele dá uma sugestão da gente iniciar a nossa respiração pelo peito, depois as costelas e, por último, o abdômen. Ele disse que, com isso, a gente consegue expandir mais a nossa capacidade respiratória e deixar a nossa coluna mais ereta, né? E ele dá aqui a sugestão da gente experimentar essas duas possibilidades e ver a que mais faz sentido para você, né? Então, você pode tentar primeiro o abdômen, depois costelas, por último, seu peito, e soltar o ar devagar. E depois, inspirar primeiro no seu peito, expandindo bem o seu peito, as costelas, depois o abdômen, e sentir que assim você expande mais a sua capacidade respiratória. E essa respiração já, eu lembro que foi uma das primeiras que eu aprendi, que a Thalita comentou aí, que é uma respiração que é lá no fundo da garganta. E eu aprendi que a gente, para começar a fazer ela, a gente meio que imita como se estivesse abafando um espelho, né? E aí você fecha a boca e tenta fechar a sua glote, passando esse ar levemente pela garganta. Então, a gente inspira e exala com esse ar passando aqui na garganta um pouquinho mais fechada, né? Fazendo um som de mar. Né? Às vezes não dá para ouvir no áudio, mas você tenta fechar um pouquinho a glote e fazer essa respiração. Esse tipo de respiração ajuda muito a gente a se concentrar durante a prática, porque você fica o tempo inteiro ouvindo como está a sua respiração, e se ela está desconectada com o seu movimento, ou se ela ficou um pouco mais rápido ou mais devagar, você consegue prestar mais atenção. E a retenção, eles dão muita, como é que fala? Qualidade, muita atenção para esse Kumbhaka, né? Para retenção sem ar. Porque eles dizem que é onde a gente expande a nossa respiração, enfim, então você inspirar, reter o ar e soltar, é o que eles chamam de retenção, e isso é bem explorado no yoga, né? A gente pode tentar fazer isso durante as práticas, fazer algumas retenções de ar, para observar como está a nossa respiração, enfim. Né? Acho que sobre as técnicas do yoga é um pouquinho disso que o livro traz para a gente aqui. E essas técnicas que as meninas acabaram de comentar são muito importantes, né, para manter disciplina, para a gente conseguir evoluir no yoga, porque é o que conduz, né, ajuda a gente a conduzir as nossas práticas. E aí ele entra num ponto importante aqui no livro, que é onde ele diz a respiração é a inteligência do corpo, né? E se a gente observar o movimento interno, né, da respiração, esse movimento que a respiração faz dentro da gente, isso muda a forma, né, que a gente medita, a forma como a gente encara e percebe isso. Para ter um exemplo claro sobre isso, a gente pode pensar como se a gente estivesse, né, na beirada de uma praia, olhando uma onda no mar, né? Ela vai e vem, não tem controle, né? Ninguém precisa controlar. Assim que você começa a observar, já acontece uma mudança no estado interno. Você consegue ancorar, né, naquele presente que você está ali, sem muita agitação, porque é um movimento simples, né? Vai, vem. A gente só precisa fazer esse exercício de observar a nossa respiração, como ela é. Ah, está um pouco mais acelerado? Deixa fluir, né? Mais naturalmente, sem fazer muito esforço, vai estabilizando aí. Prestar atenção, né, no ar entrando e saindo pelo corpo, através das narinas, né? Pode parecer um movimento bobo, né? Sem nenhuma eficácia, mas qualquer pessoa que fizer isso num momento de agitação vai perceber a mente se acalmar, né? Se você trouxer essa consciência
é certeiro. E quem não tiver experimentado isso ainda, quando bater aquele momento, pode parar e prestar atenção, que você vai perceber o efeito na hora, o poder que essa respiração tem. E a qualidade da respiração indica uma qualidade na prática do asana. Isso é igual em quase tudo na vida, né? Se você faz alguma coisa correndo de qualquer maneira, vai sair uma bagunça, né? Não vai dar certo. Agora, quando você pega para fazer alguma coisa com calma, de uma forma consciente, com certeza você vai perceber também um resultado proporcional. Sim, né? E quantas pessoas elas, né, sem conseguir observar o seu corpo, né, demoram muito tempo para perceber uma doença, né? Então, aí, às vezes, a pessoa ela tem uma doença, mas a falta de autoobservação, ela esquece do corpo. Então, ela não consegue perceber que o corpo dela está ali avisando, né? Então, ela está sentindo uma dor de cabeça, sentindo uma dor no estômago, ele está ali mandando sinais e a pessoa não consegue conceber que ela está passando por algum problema, porque o corpo ele está ali para avisar. A nossa sociedade é uma sociedade que ela é muito voltada para a mente, para o pensar, né? Então, os próprios filósofos aí, né? Então, penso, logo existo, né? Então, a gente dá uma super importância e valorização na mente e vai deixando o corpo de lado, porque também o corpo ele é muito associado ao prazer principalmente sexual. E isso gera um problema da gente, se a gente for deixar o nosso corpo falar, né? Porque aí pode ser que o corpo se expresse de uma forma que não seja muito adequada. E aí a importância da gente também, porque ele não vai só falar pelas formas sexuais, ele também vai falar de outras questões. E é importante que a gente pare, observe, sinta, perceba, né? E a gente falou várias vezes aqui durante todo o nosso bate-papo aqui em relação a esse capítulo sobre a importância da autoobservação no nosso corpo. E qual é o objetivo de eu prestar atenção na respiração? Já foi dito aqui, modular, né, a mente. A respiração, ela é aquilo que é de mais importante dentro da nossa vida e vai fazer com que a gente consiga tanto perceber o nosso corpo quanto perceber, né, a nossa mente, né, o que está ali atrás da mente. E a respiração, né, que se fala aqui no livro deve trazer esse bem-estar, essa leveza, essa concentração para a gente. E o interessante é que os benefícios da respiração, eles já vêm sendo falados, né? Desde muito tempo atrás, vem sendo falado pelos yogis, né? Milênios atrás. E aí hoje a ciência vai lá, estuda, e aí fala, não, é porque fazer tal respiração faz bem para isso. E aí já tem nos escritos antigos, né? Há muito tempo atrás, e aí a ciência, que é algo super moderno, né, vem e traz o que já é dito. Né? Mas aí as pessoas acreditam na ciência, mas não acreditam nos estudos, nos textos milenares. Né? Mas a importância aí, tanto da respiração quanto do corpo. Né? Sim. Aqui já encaminhando, né, para o final desse capítulo, ele dá alguns exemplos, né, do que seria a essência do yoga no asana. E aí ele toca num ponto muito importante, onde ele diz que a yoga não é exibicionismo, né? A gente não está falando sobre flexibilidade, posturas bonitas, e é uma coisa que a gente precisa ter muito em vista, né? E não se perder disso, que o yoga não é sobre mostrar nada, é mais sobre sentir, né? Sobre o interno, o movimento interno que está acontecendo. Uma das coisas que você provavelmente não verá, ou se vê, vai ver muito pouco no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar na internet, são fotos ou vídeos de pessoas respirando com calma, né?
O que a gente geralmente vê são posturas extraordinárias, uma coisa muito visual, mas justamente nessa respiração, nessa calmaria, né, no movimento interno que não se vê com os olhos, né, não se vê no físico, é que o verdadeiro yoga acontece. E aí ele toca num outro ponto muito interessante aqui, que no yoga o praticante é ao mesmo tempo o sujeito e o observador, né? Ele está ali no momento da ação e ele também está percebendo o que está acontecendo ali. É uma prática de consciência, né? Que a gente tem que levar para o cotidiano. Por exemplo, se você está escutando alguém falar alguma coisa e está tentando falar uma outra coisa, você não vai conseguir nem prestar atenção no que outra pessoa está dizendo e nem no que você tem que falar, porque você está muito agitado. Você está fazendo duas coisas, como se você estivesse se dividindo em dois, né? Não, você não está ali, você não está nem escutando nem falando, porque a mente está confusa, né? Agora, a gente tem que ter essa pausa, né? Saber, como a gente falou muito da respiração, que seja através da respiração ou se concentrar num asana, e trazer isso mesmo para o cotidiano e tentar parar, né? A gente é muito, nessa rotina agitada, a gente é muito de querer ser funcional, querer fazer tudo ao mesmo tempo, demonstrar eficiência, mas o objetivo não é esse, né? O objetivo é a atenção plena, integração e autoconhecimento. Para mim, isso é o que mais tem sentido. Perceber, né, que cada postura é só um pretexto para a gente se conhecer melhor, né? Você vai estar ali, em pé, deitado, de cabeça para baixo, não é para se exibir, não é para testar a resistência do seu corpo, é para se conhecer, né? Não é sobre fazer abertura de quadril ou desenvolver flexibilidade, abrir espaço por dentro, né? Para vir para o presente, para estar aqui, perceber o que está acontecendo aqui, né? Onde a mudança real está acontecendo e onde a gente pode fazer ela acontecer, né? Sem a união de corpo, respiração e mente, não tem yoga. É só um exercício físico. Vai ser simplesmente você movimentando seu corpo e fazendo tudo, né? Esse é o ponto-chave. Porque se a gente só tá ali suando, se alongando, né? Faz bem pro corpo? Faz, ok. Mas não é yoga. São, né, posturas. O yoga é quando a gente está presente, respirando, sentindo, se permitindo também, né? Sentir tudo que está ali, porque a gente nunca sabe o que vai vir naquele momento, né? Só é verdadeiro se a gente estiver ali em cada etapa vivendo o que estiver acontecendo naquele momento. Sim, Natan, e o que eu achei muito interessante que o livro até comenta aqui, né? Yoga é algo que experimentamos profundamente e intimamente dentro de nós. E o que a gente vê hoje em dia é só posturas e as pessoas querendo fazer cada vez mais, atingir posturas de flexibilidade, colocar o pé na cabeça, que é o que a gente vê, né? Quando a pessoa está ali de olho fechado, a gente não consegue saber como que está a respiração dela, como que ela está sentindo tudo aquilo que está atravessando ela, a gente não vê, né? Aquilo que está acontecendo tudo intimamente dentro dela. O que a gente vê as posturas, é cada pessoa querendo colocar o pé na cabeça, igual a Thalita falou, ficar de cabeça para baixo, e tudo isso desvirtua o que realmente é a prática de yoga. Eu tenho um amigo que ele fala, eu não gosto de praticar yoga porque eu não sei fazer aquelas posturas, eu não consigo chegar nas posturas, e eu vejo o pessoal fazendo e não consigo. E eu falei para ele, olha, se você realmente quer atingir posturas e quer atingir flexibilidade, fazer posturas difíceis, eu acho que talvez o yoga não seja o melhor caminho. Talvez você fazer um circo, um tecido, você consiga atingir mais o seu objetivo físico, porque o yoga, ele é um caminho da gente se conectar cada vez mais com nós mesmos, né? O que você está sentindo quando tenta fazer aquela postura e não consegue? Né? O que está te atravessando ali naquele momento? Que sentimentos vêm até você? É isso que é o yoga, é você se auto-observar e perceber o que está acontecendo internamente dentro de você durante aquelas práticas ali de posturas, e a gente levar isso para a vida. Quando a gente começa a observar como que a gente se sente diante das situações, como que a gente se comporta, o que nos atravessa quando algo que nos incomoda
vem até a gente. Então, o yoga é esse caminho da gente se conectar com nós mesmos, né? Aquilo que a gente sente profundamente. E a gente esquecer um pouco o que está acontecendo fora, o que está acontecendo com o que os outros estão fazendo, é você se conectar cada vez mais com nós mesmos. E como a gente falou aqui durante todo esse episódio de hoje, a respiração é uma excelente ferramenta para a gente se conectar, né? A respiração, inclusive, é uma ferramenta de expansão e liberação emocional, que muitas vezes as pessoas nem percebem, mas a respiração, a gente consegue, no meio da respiração, liberar muitas emoções que a gente nem consegue perceber que está sentindo. Por meio das técnicas respiratórias, por meio de tudo isso que a gente vem aprendendo no yoga, a gente começa a liberar coisas que a gente nem sabe, né, de traumas e tudo que a gente vem sentindo, por meio de técnicas respiratórias e da consciência dela. Então, acho que o que esse capítulo trouxe para a gente é muito disso, a gente se conectar mais com nós, esquecer um pouco o que está acontecendo fora, e que o yoga é esse caminho de intimidade, de a gente perceber cada vez mais nós mesmos. Eu já falei hoje que eu amo aprender com vocês. Ai, meu Deus. É muito bom estar aqui junto, gente. E aí a gente está caminhando aqui, né, para o final do nosso estudo, né? O livro, né, trouxe muito aprendizado, mas conversar com vocês é sempre um aprendizado ainda maior, né? E o yoga, ele não é só uma forma externa, né? Também é essa consciência interna, essa integração entre corpo, respiração, mente, é essa autoobservação, essa observação a cada momento, né? E aí a gente já, nos últimos minutinhos, algum de vocês, Carol, quer falar mais alguma coisa? O Natan? Então, como eu falei, né, é sempre uma honra, um prazer estar junto de vocês, aprendendo, né, me tornando uma pessoa melhor, graças aos conhecimentos de vocês. E aí, uma boa noite aí para todos. Boa noite, foi ótimo o nosso capítulo de hoje. Excelente, meninas. Muito bom. Sempre, né? Essa troca que a gente tem aqui, ancorada agora nesse livro, mas sempre focados, né, em estar presente aqui, evoluindo, autoconhecendo. Sim, é o melhor momento da semana, a gente aprende muito aqui uns com os outros, é excelente. É Então é isso, isso, gente. né? Até Boa semana noite, que então. vem, até o próximo capítulo, capítulo 4. Até. Tchau, tchau. Tchau.